programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa especial em homenagem ao centenário de Paulo Freire, neste domingo, 19 de setembro de 2021. A obra de Paulo Freire é reconhecida em diversos países e em 2012 ele foi nomeado patrono da educação brasileira. Mas qual foi o Brasil de Paulo Freire e quem foi Paulo Freire para o Brasil e o mundo? Para responder a essas e outras questões, aqui conosco, o professor Jackson Reis, ele que é doutor em educação, professor da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Professor Jackson, seja bem-vindo. Eu começo então perguntando quem foi Paulo Freire para o Brasil e para o mundo. Olá, Aline. É um prazer estar aqui com vocês. Penso que também esse momento nosso é muito importante, porque é a universidade dizendo que Paulo Freire é importante, que ele tem uma relevância histórica não só para o mundo, mas para a nossa instituição também. Como é que eu poderia te responder a essa pergunta? Ela teria várias possibilidades de respostas, mas eu penso que no momento histórico eu poderia dizer para você que para o Brasil e para o mundo também, o Paulo ele representa um projeto de sociedade numa perspectiva emancipatória e libertadora. Eu costumo dizer também que o Paulo tem vários momentos da sua trajetória. Momentos anteriores ao período da ditadura, momentos posteriores em que ele foi obrigado a sair do país, ele fica preso no Brasil 72 dias e consegue sair do país, né, com a ajuda de muitas outras pessoas também, e vai ser obrigado a ficar no exílio por volta de 16 anos. E nesse período ele também desenvolve muitas experiências. Então, um autor que tem, por exemplo, mais de 40 títulos de doutor honoris causa, foi indicado a vários prêmios, é reconhecido em todos os continentes, fez mais de 150 viagens enquanto esteve, por exemplo, no Conselho Mundial das Igrejas. Um homem desse certamente tem uma relevância histórica muito importante, não só para o Brasil, mas para o mundo. Com certeza, professor Jackson. E ao longo desse programa nós iremos conferir uma série de análises e reportagens de especialistas do Brasil e do mundo sobre a experiência freiriana. E para começar, as experiências de Cabo Verde e da Guiné-Bissau. Confira. Autor da obra Pedagogia do Oprimido, entre muitas outras, Paulo Freire é o terceiro teórico mais citado em trabalhos na área de humanas em nível mundial. Reconhecido pelo método de alfabetização desenvolvido na década de 60 e aplicado com sucesso entre cortadores de cana-de-açúcar em Angicos, no Rio Grande do Norte, o pernambucano é patrono da educação brasileira desde 2012. O ano de 2021 celebra-se o centenário de Paulo Freire. Esse momento que a gente está fazendo junto à TV UESB e à Rádio UESB é para homenagear o Paulo Freire nesses 100 anos que ele completa agora dia 19 de setembro, então a gente vai estar fazendo uma sequência de diálogos com pessoas de diferentes partes do mundo. Isso é muito importante para a gente evidenciar e explicitar a relevância desse legado, dessa obra. E legado não como algo que se passou, eu costumo dizer isso, né? Mas como algo que a gente pode transformar e concretamente vivenciar em nosso cotidiano. Eu diria que nesse contexto que a gente vive no Brasil, o Paulo Freire é mais do que necessário. Ele é uma força potente para combater discursos autoritários, para combater discursos
que vão contra a ciência, etc., né? Paulo Freire também é o cidadão brasileiro mais homenageado mundo afora, detentor de mais de 30 títulos de doutor honoris causa e cerca de 20 prêmios concedidos por diversas universidades e instituições nacionais e internacionais. O seu legado inspirou muitos mestres, como o professor Florencio Mendes Varela, de Cabo Verde, na África. Paulo Freire havia estado aqui em Cabo Verde em 1977 e 1979 para dirigir seminários de formação dos coordenadores de alfabetização. Até ainda guardo comigo uma relíquia extraordinária, a exposição dele sobre as tarefas dos coordenadores de alfabetização. A partir dos anos 90, tive já uma interação muito mais consistente, já como educador, participando de intercâmbios alternados, aqui em Cabo Verde, com a equipe do IDAC, e no Brasil, na PUC, com o Núcleo de Trabalhos Comunitários e o pessoal do Instituto Paulo Freire, ao longo dos anos 90, até o falecimento de Paulo Freire, e a partir dali foi, digamos, um renascer, uma espécie de renascimento de Paulo Freire após sua morte. Ao longo deste ano, uma série de atividades estarão sendo realizadas para celebrar os 100 anos do pedagogo. E aqui na TV UESB não poderia ser diferente. Ao longo desse segundo semestre, conversaremos com diversos especialistas sobre o contexto da obra de Paulo Freire, principalmente no atual cenário da educação brasileira. Na programação, informações sobre a trajetória de Paulo Freire, destacando algumas das principais datas de sua biografia, desde o nascimento em 19 de setembro de 1921, a sua morte em 2 de maio de 1997. Ele sempre refletiu e pensou o seu tempo presente. Isso, em outras palavras, o professor Florencio disse isso, né? É um pensador do tempo presente, mas que, obviamente, não perdia a dimensão histórica da própria construção da humanidade, da realidade, né? Para que pudéssemos projetar, né? Pensar o futuro, o presente e futuro, como eu gosto de definizar nesse sentido. Por que isso? Para fazê-lo menos feio, para fazê-lo menos injusto, não é? Para fazê-lo menos desigual. O que é que esse contexto pandêmico também nos revelou do ponto de vista da educação básica e da educação no ensino superior? A forte desigualdade social a que as crianças, adolescentes, jovens, pessoas adultas, idosas que não aprenderam a ler e escrever, elas estão submetidas. Quer dizer, uma criança que não tem um tablet em casa, que não tem um computador, que não tem acesso à internet, que não tem acesso às condições materiais básicas, às vezes até à energia, né? Quer dizer, as condições mínimas para que, de fato, a educação remota, que é o que a gente tem vivido mais fortemente no Brasil, pudesse ocorrer, né? Nós nos deparamos com essa realidade. Paulo Freire desenvolveu um trabalho considerado clássico na sua área, mas seu legado transborda as fronteiras da educação, entrando por vários outros campos do conhecimento. Ele deixou marcas profundas em muitas pessoas e profissionais de diferentes áreas, não apenas pelas suas ideias, mas, sobretudo, pelo compromisso ético-político. A concepção educacional, a concepção freiriana da educação, como nós dizemos no campo da pedagogia, realçando o diálogo e a conscientização. A conscientização está além do conhecimento da realidade e das suas mudanças sociais. É necessário interagir com o processo de evolução, conscientizando todos através da análise crítica, fazendo parte do mesmo núcleo gerador dessa desejada transformação. Ok, só lembrando que nós estamos gravando esse programa, seguindo todos os protocolos de segurança por conta da Covid-19. Eu e o professor Jacques, nós já fomos imunizados, a nossa equipe também, e por isso nós estamos nesse distanciamento usando máscaras. Agradecemos também, desde já,
a Silvia Gessé, esse grande artista plástico da nossa cidade. Nós estamos gravando aqui no ateliê de Silvia Gessé com todas essas obras de artes que retratam também a figura nordestina, o nordestino e o povo oprimido, que foi muito escrito nas obras de Paulo Freire. Professor Jackson, explica para a gente também de onde surgiu essa ideia de uma homenagem a Paulo Freire no ano do centenário, uma vez que diversas instituições e faculdades, universidades estão prestando essa homenagem ao centenário de Paulo Freire. A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia também não poderia ficar de fora. Explica para a gente de onde surgiu essa ideia. Aline, a princípio, nós estamos desenvolvendo um estudo de pós-doutorado junto à USP, acompanhado pela professora Sônia Krupa. E ela me colocou em diálogo com uma pessoa muito especial, Lília Contreira. Lília Contreira trabalhou com Paulo por volta de 7 anos, era secretária dele e de Nita nos últimos 7 anos de vida dele. Foi uma entrevista muito especial com ela. E em determinado dia eu estava, a partir dessa conversa que eu tive com Lília, eu fiquei pensando, nós poderíamos homenagear Paulo pelo audiovisual, pela TV, criar outras ideias, outras estratégias, não só através de publicação de artigos, de revistas, que também isso é importante, mas pensar o audiovisual nesse contexto. Eu estava lavando o prato, eu gosto de lavar prato, fazer comida em casa. Nesse período da pandemia aprendi a fazer muita coisa, e daí veio essa ideia. Vou entrar em contato com a TV, com o sistema de rádio e TV, com o Rubens, com a Cíntia, com você, com o pessoal que trabalha em geral, e levar a proposição. E deu muito certo. Eu queria inclusive registrar esse agradecimento a vocês, porque é uma TV educativa, é uma rádio educativa, e aceitar esse desafio também para vocês é muito importante. Nós já estamos quase há 5 meses desenvolvendo várias entrevistas, e nós envolvemos várias ações, não só o audiovisual, né? Nós estamos programando e temos uma previsão também de um documentário a partir desse material. Nós também organizamos com a professora Tânia Dantas e com a professora Carmen Cavaco da Universidade de Lisboa e Tânia da UNEB um dossiê muito especial. Nós vamos lançar este mês agora. E também nós temos as rodas de conversa, são vários entrevistados, especialistas que nós estamos escutando do Brasil e do mundo, não é isso? Exatamente, Aline. E essas rodas de conversa para nós foram assim históricas e como arquivo e memória de Paulo, porque foram pessoas que viveram com Paulo, trabalharam com ele, por exemplo, na Costa Rica, trabalharam com ele na África, trabalharam com ele no Brasil, conviveram com ele, por exemplo, no caso de Nita, 10 anos, né? Ela nos concedeu esse privilégio de ouvi-la, né? De ouvir também o professor Luiz, reitor da nossa universidade, de como ele pensa a obra do Paulo e de como ela pode ser atual e contemporânea para essa realidade. Com certeza, professor. Bom, nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com essa homenagem ao centenário de Paulo Freire, educador e patrono da educação brasileira. Falar de educação brasileira é falar do professor Paulo Freire, esse grande educador que sistematizou uma educação dialogada com a realidade e com seu contexto sócio-histórico e cultural. Um dos pensamentos de Paulo Freire que eu gosto muito, já usei nas formações com professores e na própria prática docente com jovens e adultos, é esse. Não basta saber ler mecanicamente que Eva viu a uva. É importante saber quem plantou a uva, quem cuidou, quem colheu, como essa uva foi transportada, quem comercializou e, por fim, quem lucrou com a venda dessa uva. Então, uma educação mediatizada pelo seu contexto, dialogada de fato. Meu contato com Paulo Freire costumo dizer que é anterior a conhecê-lo formalmente, pois eu sou egressa da educação de pessoas jovens e adultos, uma modalidade educativa que me permitiu o ingresso à universidade pública, onde eu cursei licenciatura em Geografia pela UESB. Foi em 2019, no curso de uma disciplina oferecida no curso de pós-graduação em ensino, ministrada pelo professor José Jackson Reis, que eu tive um contato mais profundo com Paulo Freire. A forma de Paulo Freire ver a educação está na dignidade, no respeito, na humanização e na esperança.
a esperança que nós precisamos mais do que nunca manter vivas para continuar nesse momento difícil que atravessamos. Paulo Freire vivo, Paulo Freire sempre. Bom, professor Jacques, eu pergunto agora então qual foi o Brasil de Paulo Freire? Que contexto foi esse que ele criou esse método de educação, de alfabetização de jovens e adultos? Aline, Paulo ele desenvolve várias experiências antes de chegar até Angicos, que talvez seja a experiência mundialmente falando mais conhecida, porque aquela que tem uma frase muito emblemática, que são as 40 horas de Angicos. Embora a gente entenda que são 40 lições, são 40 processos muito profundos e dedicados à alfabetização de pessoas adultas. Naquele contexto, eram 300 trabalhadores e trabalhadoras. Era um processo que tinha, digamos assim, uma origem muito anterior, eu diria anterior, porque Paulo ele desenvolveu uma experiência com 5 estudantes, ele conta isso, com 5 pessoas adultas, ele conta isso em Educação como Prática da Liberdade. Dessas 5, 2 desistem, não continuam o processo e a experiência, a busca que ele dizia assim, ele não usava a palavra pesquisa, ele dizia, eu estou fazendo uma busca, uma procura com vocês e experienciando aquilo que ele estava apostando como possibilidade de desenvolvimento do que ficou mais conhecido como método Paulo Freire. Embora eu considere assim, que o Paulo desenvolveu uma teoria educacional, uma possibilidade de aliar um campo e uma defesa de uma pedagogia da libertação. Então, muito nesse caminho. Não gosto muito de focar apenas a dimensão do método, embora exista. A gente sabe que existe, porque você constrói um conhecimento teórico, você precisa de todo um processo a longo prazo, experiencial, e Paulo foi desenvolvendo isso. Ele acaba se tornando mais conhecido pela ideia do método, mas nós temos defendido que ele desenvolveu uma teoria do conhecimento, nessa perspectiva. Uma teoria que prioriza a horizontalidade na relação docente e discente. Então, a ideia de docência é muito próxima. Por exemplo, se você lê Pedagogia da Autonomia, você encontra essa ideia da docência muito forte na obra do autor. Ele quer dizer o quê? Que essas relações têm que ser de tal forma tão democráticas que na relação com o estudante eu também aprendo com ele. Mas isso não significa que nós não temos saberes diferentes, né? Que nós não temos conhecimentos diferentes. A questão desses processos são as hierarquias que muitas vezes se constroem em quem detém um conhecimento e quem ainda não possui determinado conhecimento, né? Então, Paulo rompe com essa lógica bancária de pensar o processo de ensinagem, digamos assim, né? Do ensino e da aprendizagem. Então, anterior a Angicos, que ali no início da década de 60, Paulo vai encontrar espaço ainda favorável, porque era uma efervescência também. Ele vinha do movimento de cultura popular, onde ele coordenou projetos com adultos ali também. De lá ele traz essas experiências. E depois uma experiência muito importante, que era a antiga Universidade de Recife, assim chamada, que hoje é a Universidade Federal de Pernambuco, onde tem uma cátedra, por exemplo, em homenagem ao Paulo também. Assim como a Federal Rural também criou uma cátedra em 2018, que a professora Mônica esteve conosco nesse processo também. Então, o serviço de extensão cultural da Universidade do Recife, na época, foi muito importante para Paulo chegar a Angicos. Era um grupo de universitários de diversas formações que se desafiaram. E vamos imaginar que nós estamos no recesso da universidade. E esses estudantes se desafiaram naquele período de 1 mês e pouco a investir nesse trabalho de fazer o levantamento de um universo vocabular, mais de 400 palavras. Então, a ideia das palavras geradoras. A alfabetização ocorria a partir das palavras que os estudantes encontravam no seu cotidiano. Isso, em certo sentido, e em muito sentido, eu concordo, é bastante revolucionário para o período histórico da década de 60, né? Em que se pensava em alfabetizar pessoas adultas muito mais a partir de uma imitação do que se fazia com as crianças. Então, Paulo vai romper com esse princípio, com essa lógica, vai discutir cultura, vai discutir a realidade daqueles sujeitos, e, claro, isso incomodou os políticos, com certeza, né? Porque existia uma relação também direta. Se eu estou alfabetizado, se eu sou considerado uma pessoa alfabetizada, eu posso votar. Então, existia essa relação, porque antes não se podia votar se você não dominasse os processos de lectoescrita, não soubesse escrever seu nome, que na época era assim que se considerava uma pessoa alfabetizada, embora ao longo da história isso tenha também se modificado, né? Então, Paulo encontra esse contexto favorável, eu diria, antes da ditadura, politicamente falando. Com a ditadura ele vai ser perseguido, porque os seus livros vão ser considerados subversivos, de esquerda, comunista. Então, vários
várias adjetivações. E aí ele começa a ser perseguido, não só ele, a equipe toda, os estudantes também que participam dessa experiência, eles contam isso em alguns documentários a que eu assisti. Eles revelam que eles tiveram que queimar os materiais, enterrar os materiais. Então, olha, essas reflexões que a gente está trazendo hoje, no dia 19, são muito importantes para a gente pensar esse Brasil que a gente quer para o futuro também, né? Se a gente quer retornar para lógicas tão perversas, né? De perseguição, de censura, de controle do que eu digo, né? A liberdade de expressão vai sendo, então, caçada também nesse percurso, etc., né? Então, Paulo, essa experiência de Angicos, que para mim é muito revolucionária, que torna Paulo mais conhecido ainda, é muito importante para a continuidade do processo dele também no exílio, né? Que ele não sai do Brasil porque ele quis. Ele foi obrigado a sair porque ele sabia que ele poderia não estar mais vivo se ele continuasse no país a partir daquele ano, né? Ok, professor, e a gente confere agora a opinião de outros especialistas, a professora Sônia Krupa e o Oscar Rara, da Costa Rica. Eles que trazem também a avaliação e a opinião do pensamento pedagógico de Paulo Freire, principalmente no contexto em que estamos vivendo. Década de 50, região Nordeste, castigada pela seca, pela falta de emprego e condições de sobrevivência do seu povo, considerado esquecido dos governos e do restante do país. Esta realidade fez com que Paulo Freire aceitasse um grande desafio, o de alfabetizar 300 trabalhadores rurais em 40 horas na cidade de Angicos, no Rio Grande do Norte. A experiência de uma construção de possibilidades para o povo brasileiro através da educação como marco de uma construção social. A educação de jovens, adultos e idosos, na visão e experiência de Paulo Freire, firma-se a proposta de uma educação para a democracia que potencialize a construção da cidadania. Fundamental quando a gente pensa e atualiza a proposta do professor Paulo Freire para os dias de hoje. Você pensar em educação de jovens e adultos é você pensar necessariamente o mundo do trabalho. Então, ele já pensava isso. Ele já pensava isso, mas eu acho que agora a gente pensar na transformação necessária do mundo do trabalho faz dessa junção da educação de jovens e adultos e a economia solidária uma questão urgente. É uma questão urgente que a gente trabalhe nessa direção. E aí amplia também o leque da educação de jovens e adultos. Ela não é só a reposição de uma escolaridade, ela tem que ser uma formação, uma educação ao longo da vida, educação, não é formação, não é uma formação para o capital, é uma educação ao longo da vida que nos leve a perceber a longa revolução socialista. O trabalho de Paulo Freire foi marcado pelo compromisso com as classes populares, os trabalhadores camponeses excluídos, marginalizados. Aqueles que, nas palavras de muitos autores, eram tratados como massas de manobra, necessárias à manutenção do sistema. O pensamento freiriano revolucionou o sistema educacional por meio da sua pedagogia humanista e libertária. Costumo dizer aos estudantes que Paulo Freire é o grande pedagogo de língua portuguesa da época contemporânea, portanto é incontornável, quer as pessoas se identifiquem ou não com o seu pensamento, quem não estudar, quem não ler os seus livros, perde um marco fundamental na pedagogia contemporânea. O projeto político-pedagógico de Paulo Freire é um legado inspirado em diversas experiências educacionais progressistas, com perspectiva na emancipação social dos oprimidos. Um projeto político-pedagógico pautado também na defesa dos direitos humanos. Paulo Freire passou a ser um divisor de águas entre os tradicionais modelos de educação, baseados na imposição de padrões de conhecimentos e de comportamentos, e as visões construtivistas de formação humana, que valorizam o protagonismo dos sujeitos da educação. O Paulo Freire ele representa um projeto de sociedade. O sentido de projeto de sociedade que eu trago é também alinhado, articulada a um projeto de Estado, um projeto de nação. Enquanto tiver, como dizia o Paulo Freire, alguém que não sabe ler e escrever, nós precisamos estar lutando para que ele aprenda a ler e escrever. Revolução social socialista, que significa uma transformação grande dos nossos valores, dos nossos princípios,
da nossa forma de enxergar o outro e da produção do mundo. E, portanto, das relações com o planeta, com o meio ambiente, com os seres vivos, que não pode continuar desse jeito. É preciso que todos nós percebamos, né? E que a gente dê um basta nesta forma de pensar. E, portanto, a questão do ensinamento do Paulo Freire é super atual. Paulo Freire entendia a autêntica educação como um intenso diálogo mediante o qual ninguém ensina ninguém e todos aprendem com todos. No ano do centenário de Paulo Freire, resgatamos na memória e na história a sua trajetória, que deixa para o mundo lições de como pensar a educação para além do espaço escolar. É revisitar os ensinamentos para combater uma educação excludente e elitista. O diálogo estava sempre presente na sua metodologia. Afinal, o educar, ensinar, é uma troca constante de conhecimento e aprendizado. Que a chegada de Paulo Freire em São Paulo e, portanto, a possibilidade de colocar a educação de jovens e adultos na pauta das políticas públicas é, de fato, uma mudança de paradigma. Meu vínculo com a educação popular é esse esforço que a gente faz até hoje de pensar a educação popular enquanto política pública. O Paulo, eu encontro muito nos meus pais, eu costumo sempre dizer isso, porque meu pai só estudou até o 4º ano e foi professor naquele contexto, e minha mãe estudou até a 2ª série. Foram as oportunidades que eles tiveram nesse contexto de exclusão social, de desigualdade social, a que eles estiveram submetidos, especialmente naquele momento histórico, né? E minha mãe era muito visionária. Ela acreditava muito no poder da educação, de que nós deveríamos continuar estudando, etc. Tanto que ela muda de lugar, porque a escola, no contexto da zona rural onde nós morávamos, só tinha até o 4º ano, até a 4ª série antiga. Então, a gente vai para uma outra instância, que é a instância hidromineral de Caldas do Jorro, para continuar nosso processo de escolarização também, muito incentivado pela marca de minha mãe, né? Paulo Freire acreditava ser possível ter asas e alçar grandes voos, mesmo em realidades adversas, além de ser um grande personagem da educação em vários programas de formação e eventos em geral. Sua obra resiste ao tempo e guia milhares de educadores pelo mundo afora. O encontro com Paulo Freire tem me acompanhado no percurso da minha vida quase toda, porque nos anos 70, quando o Freire estava no Chile, eu levei um curso de alfabetização de um brasileiro que estava no Chile e que tinha um método de alfabetização interessante. E peguei esse curso e tinha que fazer uma prática e comecei com 5 senhoras de uma favela no Lima, em Peru. Eu sou peruano de origem. E aí comecei, depois fui para o campo, trabalhei durante 4 anos como alfabetizador no campo, utilizando toda a sua proposta metodológica do método de alfabetização. Em um momento de tomada de terra, de luta pela reforma agrária, etc. Então, esse tema da construção da consciência, a organização, a participação foi muito importante nesse período. Eu era muito jovem nesse momento e essa leitura de Freire me abriu a uma forma de encontro com as pessoas diferente. Aprendi que, na verdade, um educador tem que escutar, tem que aprender a escutar. E esse processo de alfabetização foi um processo em que a gente se alfabetizou. Eu me alfabetizei com elas. Eram as pessoas do campo que, com suas histórias, suas músicas, suas dores, suas esperanças, suas expectativas, num momento de mudança muito grande que estávamos vivendo. Paulo Freire é uma referência no cenário educacional. Os seus ideais de emancipação, cidadania e justiça social precisam ser reforçados. No ano de 1988, ele lançou o livro A Importância do Ato de Ler e traz consigo algumas expressões como a leitura de mundo precede a leitura da palavra e nos convida a refletir sobre os inúmeros ataques que vem sofrendo a nossa educação. Por que lembrar Paulo Freire? O seu legado não é a memória do passado, e sim do presente. Hoje temos mais oprimidos do que na década de 60. São oprimidos os indígenas, negros, quilombolas, camponeses, ribeirinhos, mulheres, professores. A pedagogia de Paulo Freire se torna extremamente atual, porque a opressão, nos novos tempos, também continua. Paulo Freire, a minha aproximação com o Freire
ocorre especialmente no final da graduação de pedagogia, né, nos idos de 92, quando eu começo a ler a Pedagogia do Oprimido, e nas primeiras páginas tem algo que me chama a atenção, que ele chama de primeiras palavras, que é um chamamento, né, de onde você quer estar no mundo, qual o seu lugar no mundo. Quando ele diz que aos esfarrapados do mundo, junto com eles a gente sofre, junto com eles também a gente luta. E eu sou uma mulher negra que nasci no campo, na roça, e ao longo do meu percurso humano e formativo, a educação sempre foi como prática da liberdade. Eu não tinha nem consciência disso, mas os meus pais, eles visionaram isso, eles perceberam que a educação poderia ser o divisor de águas, né, diante de tanta escassez de direitos. Criador de uma pedagogia viva, Paulo Freire concebeu a educação como apropriação da cultura e teorizou uma prática pedagógica alicerçada na conscientização dos cidadãos, por meio do diálogo entre educadores e educandos. Ok, nós vamos agora para mais um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta aqui pela TV UESB com essa homenagem ao centenário de Paulo Freire, patrono da educação brasileira. É um instante só. Paulo Freire sempre foi uma pessoa, um pensador muito presente na minha vida, pois eu sou filha de pedagoga, então muitos dos conceitos que minha mãe aprendeu na academia, ela aplicou dentro da nossa vida. Lembro muito da minha mãe fazer, nos alfabetizar com os métodos de Paulo Freire, principalmente trazendo elementos que eram próximos da nossa realidade. E Paulo Freire foi muito importante na minha vida, pois meu pai, ele se formou depois de adulto, e Paulo Freire sempre defendeu a alfabetização de pessoas adultas. Ele começou o projeto dele, se eu não me engano, atuando com isso. Mas eu só fui ter mais noção sobre Paulo Freire, principalmente quando ele vai falar sobre a autonomia do estudante, quando eu cheguei no ensino médio, na qual eu via que muitas das abordagens dos meus professores eram baseadas nele, na qual a gente era incentivado a desenvolver nossa própria autonomia e também de compreender a educação como algo próximo da gente. Paulo Freire, ele é um referencial na educação e todos sabemos disso, né? Eu pude o conhecer mais intimamente na universidade através de uma matéria. Nessa matéria a gente estudou um pouco sobre o sujeito histórico, e para Paulo Freire, sujeito histórico é aquele que faz história, é aquele que se conscientiza do que acontece ao seu redor e tenta se emancipar daquilo, não sozinho ou então com um coletivo popular, a partir através da comunicação. Então ele vai dizer que a educação é a melhor forma de se emancipar e a educação é a melhor forma de criar sujeitos históricos. Assim como Paulo Freire, eu acredito que a educação é transformadora para a sociedade. Desde muito nova, eu fui adicionada no meio da ciência, através da escola que eu estudava, ressaltando que eu sempre estudei em escola pública. E isso agregou muito para eu conseguir passar no vestibular, no curso que eu amo. Eu trabalho na área que eu amo e eu já tenho planos para especialização. E o conhecimento que você adquire, pelo menos eu acredito e Paulo Freire acreditava, que é transformador, primeiro para o indivíduo, para depois ser compartilhado para a sociedade. Eu não consigo imaginar minha trajetória acadêmica sem traços de Paulo Freire. Então eu só tenho a agradecer, porque eu me considero uma pessoa de talento educacional e eu acredito que isso se deve aos traços que Paulo Freire deixou.